Enquanto você assistia ao Fantástico no domingo passado, 3 porta-aviões americanos mudaram de posição no mapa global. E essa mudança não é coincidência. É a resposta direta ao golpe que a China aplicou no Japão 3 dias antes. E o reflexo disso vai travar o fornecimento de chips e tecnologia para o Brasil nos próximos meses. O checkmate no Pacífico já começou. E você está no meio desse jogo sem saber. Deixa o like agora e se inscreve no canal. Porque o que eu vou revelar hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga o conflito entre Estados Unidos e China. Vamos começar pelo movimento que ninguém conectou. Dia 3 de janeiro de 2026, Trump captura Nicolás Maduro na Venezuela. Dia 6 de janeiro, a China emite o anúncio número 1 do Ministério do Comércio, cortando exportação de terras raras para o Japão. Dia 8 de janeiro, o USS Abraham Lincoln faz exercícios de tiro real no Mar do Sul da China. Isso não é sequência aleatória de eventos. É causa e consequência. E o tabuleiro global está sendo reposicionado em tempo real, porque cada movimento desses tem um custo estratégico brutal para quem fica no meio do tiroteio. E o Brasil está exatamente ali. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo no mapa. O USS Abraham Lincoln, porta-aviões classe Nimitz, saiu de San Diego em 24 de novembro de 2025. Chegou em Guam no dia 12 de dezembro. E desde 26 de dezembro está operando entre o Mar das Filipinas e o Mar do Sul da China. No dia 8 de janeiro, ele conduziu exercícios de tiro real com o sistema Phalanx CIWS. Esse é um sistema de defesa de última linha. Torreta automática guiada por radar, que intercepta mísseis, aeronaves e ameaças de superfície. E o teste foi feito bem no meio do Mar do Sul da China. A Marinha do Zewa chamou isso de operações de rotina. Mas rotina não existe em geopolítica, porque esse exercício aconteceu exatamente 9 dias depois que a China cercou Taiwan com exercícios de tiro real. Operação Missão Justiça 2025, nos dias 29 e 30 de dezembro. Taiwan fica entre o Mar do Leste da China e o Mar do Sul da China. E a China completou um cerco naval completo. O comando do Teatro Leste do Exército de Libertação Popular disse que a operação foi concluída com sucesso. E o recado foi claro. Taiwan está militarmente isolada. Agora vem a parte que muda tudo. A China não fez esse cerco por acaso. Foi resposta direta à venda de 10 bilhões de dólares em armas que Trump aprovou para Taiwan. O maior pacote de armas da história entre Estados Unidos e Taiwan, incluindo 420 mísseis ATACMS, os mesmos que foram enviados para a Ucrânia. E enquanto a China cercava Taiwan, o Japão cometeu o erro estratégico que custou caro. A primeira-ministra Sanai Takaichi disse em novembro que se a China atacar Taiwan de forma que ameace a sobrevivência do Japão, isso poderia provocar resposta militar japonesa. Xi Jinping não esqueceu. E no dia 6 de janeiro, cortou o fornecimento de itens de duplo uso para o Japão. E aqui está o detalhe técnico que poucos entenderam. Itens de duplo uso são tecnologias que servem tanto para fins civis quanto militares. E incluem terras raras. O Japão importa 72% de suas terras raras da China. E terras raras são essenciais para fabricar motores elétricos, semicondutores, eletrônicos. Um produtor japonês de ímãs disse que consegue operar por apenas 2 meses se o fornecimento for cortado. 2 meses. E não é só sobre custo, é sobre parada total de produção. Toyota, Honda, Nissan, todas dependem de terras raras chinesas. E se a produção japonesa trava, a cadeia global de suprimentos entra em colapso, porque o Japão fornece peças automotivas para o mundo inteiro. Mas tem uma camada mais profunda. A China não atacou só o Japão. Ela atacou qualquer país que tentar repassar esses materiais para empresas japonesas. O anúncio deixa claro: qualquer organização ou indivíduo de qualquer país que transferir itens de duplo uso da China para o Japão será responsabilizado legalmente. Isso é extraterritorialidade. A mesma tática que os Estados Unidos sempre usaram com sanções. Só que agora do outro lado. E Trump entendeu o recado. Por isso o USS Abraham Lincoln está fazendo exercícios de tiro real no quintal da China. Mas tem um problema estratégico que poucos perceberam. Para colocar o Abraham Lincoln no Pacífico, os Estados Unidos esvaziaram o Oriente Médio. Pela primeira vez em mais de 2 anos, 0 porta-aviões americanos estão operando no Golfo Pérsico, Mar Vermelho ou Mar da Arábia. O USS Gerald R. Ford, o porta-aviões mais avançado da Marinha Americana, foi desviado para o Caribe. Operação Southern Spear.
entre 15 mil e 20 mil tropas americanas apoiando a intervenção na Venezuela após a captura de Maduro no dia 3 de janeiro. E enquanto isso, o Irã está em chamas. Protestos massivos desde 28 de dezembro. Mais de 100 mortos. Hiperinflação acima de 40%. Greves de trabalhadores do petróleo. Deserções militares. E Trump disse no dia 9 de janeiro que se o Irã começar a matar pessoas, os Estados Unidos vão se envolver. Mas se envolver como? Sem porta-aviões na região. Porque porta-aviões são bases aéreas móveis. Eles lançam caças F-18, F-35, drones, mísseis, sem depender de permissão de nenhum país. E agora os Estados Unidos não têm nenhum no Oriente Médio. Um analista de defesa foi direto. É extremamente improvável e incrivelmente arriscado lançar ataques contra o Irã sem um porta-aviões, ou dois, na região. Porque o Irã tem mais de 3 mil mísseis balísticos, drones Shahed 136, e capacidade de minar o Estreito de Hormuz. E o Estreito de Hormuz é onde passa 20% do petróleo global. Qualquer interrupção ali significa aumento de 20 a 30% nos preços do petróleo mundial. E isso não afeta só a Europa ou os Estados Unidos. Afeta diretamente o Sudeste Asiático. Malásia, Indonésia, Tailândia. Mas aqui está a conexão que ninguém fez. Trump não esvaziou o Oriente Médio por acaso. Ele fez uma escolha estratégica. Priorizar o Indo-Pacífico e o Hemisfério Ocidental sobre o Oriente Médio. E essa escolha foi uma resposta direta ao movimento da China contra o Japão. Porque a captura de Maduro na Venezuela no dia 3 de janeiro mudou tudo. A Venezuela vendia 80% do seu petróleo para a China em yuan, não em dólar. E a China havia investido bilhões em infraestrutura venezuelana. E Trump cortou essa conexão. Xi Jinping respondeu no dia 6 de janeiro cortando terras raras para o Japão. E Trump contra-atacou no dia 8 de janeiro, com exercícios de tiro real no Mar do Sul da China. E movimentou o Abraham Lincoln para ficar a poucos dias de navegação de Taiwan. Agora vem o reflexo no Brasil. Taiwan produz mais de 90% dos chips avançados do mundo. TSMC, a maior fabricante de semicondutores do planeta, está em Taiwan. E se a China bloquear Taiwan, a produção de chips para. E sem chips, não existe celular, computador, carro moderno, nada. E o Brasil importa tecnologia, semicondutores, eletrônicos, equipamentos industriais. Tudo cotado em dólar. Tudo dependente de chips de Taiwan. E se Taiwan for bloqueada, a cadeia global trava. E os preços explodem. Mas tem outro problema. O Japão é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. Montadoras japonesas, eletrônicos, infraestrutura. E se a produção japonesa parar por falta de terras raras, esses investimentos travam. Fábricas param. Empregos somem. E enquanto isso, a Marinha Americana está operando com 293 navios, 99 deployados, 37 em operação, e os recursos estão esticados ao limite. O próximo porta-aviões disponível para o Oriente Médio, o USS Theodore Roosevelt, não chega antes de meados de 2026. Isso significa que os Estados Unidos estão fazendo escolhas impossíveis. Indo-Pacífico ou Oriente Médio, Venezuela ou Taiwan. E cada escolha dessas abre espaço para adversários testarem limites. China no Pacífico, Irã no Golfo, Rússia na Ucrânia. E tem um detalhe que complica tudo. A China está construindo um sistema paralelo ao sistema financeiro global. Sistema de pagamentos fora do SWIFT. Moeda lastreada em ouro. Acordos comerciais em yuan. E cortando o fornecimento de materiais críticos para isolar aliados americanos. Porque a China aprendeu a lição. Não precisa invadir ninguém. Só precisa controlar as matérias-primas que fazem a economia moderna funcionar. Terras raras, lítio, grafite. E processamento desses materiais. E ela controla 90% da produção mundial de terras raras. Então, quando você vê notícias sobre exercícios militares no Pacífico, saiba, não é demonstração de força. É resposta calculada a um bloqueio econômico. E o tabuleiro está sendo reposicionado em tempo real. E o Brasil está exatamente no meio. Porque se a gente se alinha totalmente aos Estados Unidos, perdemos acesso ao mercado chinês. Se a gente se alinha à China, enfrentamos pressão americana. E qualquer escalada militar no Pacífico significa dólar mais alto, inflação maior, tecnologia mais cara. E o pior, ninguém sabe até onde esse jogo vai. Porque porta-aviões no Pacífico significam menos presença no Oriente Médio. E menos presença no Oriente Médio significa petróleo mais caro se o Irã fechar o Estreito de Hormuz. E petróleo mais caro significa gasolina mais cara aqui.
Mas o movimento do dia 8 de janeiro deixou uma coisa clara. Os Estados Unidos não vão recuar no Pacífico, mesmo com recursos esticados. Mesmo sem porta-aviões no Oriente Médio. Porque Taiwan é linha vermelha estratégica tanto para Washington quanto para Pequim. E quando duas superpotências nucleares definem a mesma ilha como linha vermelha inegociável, o risco de erro de cálculo explode. E cada exercício militar, cada bloqueio de materiais, cada movimento de porta-aviões, aumenta a chance de um erro virar conflito aberto. Agora me diz, você ainda acha que isso é só briga entre China e Estados Unidos? Ou você entendeu que o preço do chip do seu celular, da tecnologia que você usa, do dólar que define sua inflação, tudo depende desse cheque-mate no Pacífico? Deixa o like, se inscreve no canal. Porque o próximo movimento pode definir se o mundo entra numa guerra fria tecnológica ou se conseguimos evitar o pior. E quando isso acontecer, você vai querer ter entendido o jogo antes que seja tarde demais.